2022 es el año de la victoria. No. Hay gente que no me creyó mucho. Usted va a entender a partir del mensaje de hoy. 2022 es el año de la victoria, mi gente. Eso va a ser una locura. 2021, nuestra iglesia puso que sería el año del recomienzo. ¿Y qué recomienzo para nosotros, sí o no? ¡Qué locura! Cómo nosotros vivimos cosas grandiosas. Y 2022 es el año de la victoria. Abra su Biblia rápidamente. Ustedes que están en la casa también, pongan la atención, suban el volumen ahí, que yo tengo una palabra para ti, para que nosotros podamos entender cómo vamos a empezar este año y luego nosotros vamos a orar. La palabra de Dios va a decir en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 50. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 50. Así dice la palabra de Dios. Yo voy a leer. Usted puede acompañarme, pero puede marcar ahí para que nosotros podamos ir más rápido. Así dice la palabra de Dios. Así fue como David venció al filisteo. Con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte, sin necesidad de usar la espada. Yo voy a leer una vez más. Así fue como David venció al filisteo. Con una honda y una piedra, lo hirió de muerte, sin necesidad de usar la espada. Mi gente, este texto habla de una gran victoria. ¿Sí o no, mi gente? Este texto habla de una gran victoria. Yo no voy a hablar sobre el texto en sí o sobre todo, porque eu hablo isso sempre, é um texto que a mim me encanta. Pero é quando Davi, ele vai a pelear contra um gigante chamado Goliat. Pero estava aí pendiente todo o exército de Israel e todo o exército de los filisteus. El gigante viene adelante, todos conocen la historia y dice así: mira, no vamos a ponernos todos a pelear, sino que elige una persona apenas ahí entre ustedes, ejército de Israel, y yo peleo contra esta persona, y el que vencer esta pelea vence la batalla. Era uma excelente ideia, porque aí não havia a necessidade de derramar sangue de todos. Pero o problema é que esta pessoa que hizo isso era Goliat, e ele tinha seus 2,5 metros, apenas sua lança, sua punta de sua lança pesava 6 quilos, a coraça pesava 60 quilos, era um monstro de pessoa. Vocês me entenderam? Gigante, era um gigante. O exército de Israel quedou completamente miedoso, temblando de medo, hasta que de outro lado surge apenas um pastor de ovelhas, Davi. Ele não tinha nada que ver com a história, não era guerreiro nem nada disso, ele apenas foi para entregar um pouco de comida a seus irmãos. Quando escutou que Goliat estava fazendo o desafio, ele disse: ¿Qué está passando? Mira, ele tuvo a valentia. A Bíblia fala que ele era flaquito. Um capítulo antes, fala que ele era flaquito, cuidava das ovelhas de seu padre. E ele tuvo a valentia de dizer ao rei: Rei, não necessita nadie quedar inquieto por isso. Eu estou aqui, eu vou. Imagínate ver este mano aí, um muchacho dizendo a um exército: não se quedem com medo, eu vou allá. E a palavra de Deus vai dizer que Davi intentou poner a armadura que era de rei Saúl, o rei de Israel, não conseguiu caminhar com a armadura e sacou a armadura e foi com o que ele tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos era apenas uma onda. Quem sabe o que é uma onda? Era apenas algo que se põe uma pedra assim, e aí ele usava para poder talvez matar pajaritos, ou não sei o que era. Ou para defender-se. Ele não vou necessitar uma armadura, mas bem eu vou com o que eu tenho, ou com o que eu sei fazer. Sabe por quê, mi gente? Deixa eu dizer algo. Armaduras de Saúl não servem para Davi. E às vezes nós queremos a armadura que é de Saúl para poder vencer uma batalha que é de Davi.
Nosotros queremos lo que Dios hizo en la vida del otro para poder vencer la batalla que es de nosotros. Pero ni siempre Dios va a hacer de la misma manera que hizo en otro lugar. Hay momentos que Dios va a decir: hijo, lo que yo quiero hacer contigo es completamente diferente de todo lo que ya ha pasado. Yo voy a usar lo que es improbable. Y yo voy a usar una persona improbable, pero para hacer o para tener un resultado extraordinario. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él usa personas improbables, con cosas improbables, con resultados extraordinarios. A veces lo que usted tiene en la mano es: Señor, con eso es imposible. Yo no puedo ni siquiera entrar en el próximo año apenas con lo que yo tengo en las manos. Y el Señor está diciendo para ti en esta noche: mira y vea. O apenas ponga la atención, ojo pues y vea lo que yo puedo hacer. Cuando usted es capaz de poner lo único que tiene en mis manos para que yo pueda hacer. A veces llegaste aquí hoy en este momento diciendo así: yo soy el improbable, pastor. Yo soy el improbable. Yo soy la persona que ni yo pienso nada de mí. Yo soy la persona que siempre fui dejado de lado. Dios, pastor, yo no sé qué hacer. Mi hermano, yo te quiero decir, Dios va a hacer algo grandioso en este nuevo año. Que nosotros vamos a quedar asombrados y vamos a quedar preguntando de dónde salió eso, que yo jamás tuve cómo hacerlo. Y la única respuesta va a ser: solo pudo ser Él. Solo pudo ser Él. Jamás fue algo de mí. Personas improbables, con herramientas improbables, eso ahí que ustedes entendieron, pero con resultados extraordinarios. Es lo que el texto está diciendo. Así fue como David, una persona improbable, venció al filisteo, un resultado extraordinario, con una onda y una piedra, con una herramienta improbable. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar una espada. Mi hermano, ¡qué locura! Pero es interesante, ¿sabe qué? En esta história es que en el capítulo anterior, un poco antes, Davi ele foi ungido a rei. Ele foi ungido a rei. E já depois que ele foi ungido a rei, agora ele estava enfrentando um gigante. ¿Sabe lo que nosotros pensamos, mi gente? Es que si vino algo bueno sobre nuestras vidas, si fuimos ungidos a rei, entonces es como si el camino ahora va a estar abierto y nada más de malo va a suceder en mi vida. Pero Davi foi ungido a rei e já um pouco depois, a Bíblia não habla quando depois, tuvo um gigante para que ele pudesse enfrentar o gigante. Imagínate pues, lo mismo foi com José. José tuvo un sueño, vio que se iban a postrar delante de él, que él iba a ser un conquistador, pero de repente él fue traicionado por los hermanos, de repente estaba en un cárcel. ¿Cómo puede alguien que soñó un sueño de Dios, de cosas tan grandiosas, ahora está metido en el peor lugar que podía estar metido y siendo traicionado por las últimas personas que él imaginó ser traicionado, o que imaginó que pudiera hacer eso con él? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Nosotros tenemos en nuestro corazón la impresión que cuando nosotros hablamos del año de la victoria, nosotros pensamos que estamos hablando de un año completamente full, sin problemas. ¿Sí o no? ¿O apenas yo? Un año completamente... pastor dijo que va a ser el año de la victoria. Tranquilo. Entonces voy a poner mis pies en la sombra, tranquilo, que todo va a ser bien. Salí de la iglesia con esta palabra en mi corazón. Entonces nada me aburre. Pero quando eu estava meditando neste tema, pensando em el tema, sabe lo que foi que o Espírito Santo puso em meu coração? É que solo há grandes vitórias depois de grandes batalhas. Estão aqui comigo? Solo há grandes vitórias quando há grandes batalhas. Se Davi ele não enfrentar o gigante, se ele não tivesse que huir de Saúl, se ele não tivesse que ir a uma cueva, se ele não tivesse, nós não estaríamos falando sobre ele hoje.
Si José no tuviera que ser vendido o no fuera vendido por sus hermanos, si él no fuera esclavo para después convertirse en el príncipe del Egipto, nosotros no estaríamos hablando de él hoy. ¿Sabe por qué? Porque grandes victorias vienen después de grandes batallas. Para que David, entenda isso, para que David fuera rei, ele primeiro tuvo que enfrentar gigante. Para que Moisés, ou para que José pudiera ser el gobernador, primeiro ele tuvo que enfrentar traiciones. Para que Moisés pudiera ser el libertador del pueblo, primeiro ele tuvo que enfrentar un ejército egipcio. E para que Jesús pudiera ser nuestro Salvador, primeiro ele tuvo que enfrentar la cruz. Porque grandes vitórias solo vienen después de grandes batallas. Hay gente que todavía quiere el año de la victoria aquí. El problema es que cuando nosotros pensamos en año de la victoria y viene el primer problema en nuestras vidas, lo que nosotros hacemos es desanimarnos. ¿Sí o no? Nos ponemos tristes. Cuando en verdad debía ser el reverso. Mi gente, yo estoy predicando para mí hoy. Cuando en verdad debía ser el reverso. ¡Wow! Hay una gran batalla ahí. Prepárate, porque este año va a ser tremendo, porque va a venir una gran victoria también. Pero lo que nosotros hacemos muchas veces es poner apenas la mirada en el problema y ver el tamaño del problema. David en ningún momento miró el tamaño de Goliat, porque él sabía el tamaño de su Dios. Por el contrario, yo imagino, ¿sabe qué? Yo imagino, ¿se quiere empelicularse conmigo? Yo imagino David siendo ungido a rey y después apareciendo el gigante Goliat para que él pudiera enfrentar. Y yo imagino David ahí como, ¡ah! Es este que yo tengo que enfrentar para que la promesa se cumpla en mi vida. Entonces yo estoy listo para ti. ¿Qué es que yo tengo que enfrentar para que la promesa se cumpla? ¿Cuál es la dificultad, mi hermano? Entonces, si tú estás terminando este año, ojo pues, yo voy a empezar a aplicar aquí. Entonces, si tú estás terminando este año con una gran tribulación pasando, com uma grande dificuldade passando, sabe, era para estar sonriendo e não para estar chorando. Não me entenderam. Eu vou explicar aí na Bíblia. Mira lo que dijo Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Santiago está em sua Bíblia, pode anotar aí. Santiago capítulo 1, desde o versículo 2 al versículo 4, vai dizer assim: hermanos míos, considerem-se muito dichosos quando tenham que enfrentar-se com diversas pruebas, pois já sabem que a prueba de sua fé produz constância, e a constância deve levar a feliz término a obra, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que les falte nada. Há uma outra versão que vai dizer este texto, o versículo 2 vai dizer: considere um motivo de toda a alegria el passar por muitas tribulações. Gente, estão aqui comigo? É isso. Como se chama isso? Assim, como se chama em espanhol? Como? Catalear? Como? Carcajadas. É dar carcajadas. Quando o inimigo se levanta em la vida de alguém que conhece a seu Deus, era para ele dar carcajadas. Há gente que não entendeu. Gargalhada, vamos dizer em português todos juntos: gargalhadas. Gargalhadas. Era para poner Usted viene contra mim. Considerem motivo de toda a alegria el passar por diversas tribulações, não por la tribulação, sino por lo que ella va a producir em nós. Porque quando ella passar, e nós sabemos, vai passar, nós vamos a estar maiores, mais grandes. Talvez
vez alguém chegou aqui, não, eu estou indo porque eu estou indo por um desespero. Pastor, tu não sabe como eu estou terminando o ano, solo Jesus. Meu irmão, te preparas. Minha gente, se eu hablo aqui, algumas notícias que eu tive em minha vida esta semana, termina a prédica e todos vêm aqui orar comigo. Sim ou não, amor? Vêm todos orar comigo. Al primeiro momento, quando eu escutei a notícia, eu disse assim, meu Deus do céu, como vai ser esta loucura? E aí quando eu comecei a meditar, Senhor, é o ano da vitória, Senhor. Só há vitórias com grandes batalhas. Senhor, eu estou entendendo, meu terreno está sendo preparado para o que Deus vai fazer em minha vida em el próximo ano, Senhor. Eu estou listo para viver milagros em 2022, porque grandes batalhas me vão levar a grandes vitórias contigo, Senhor. Sim. Minha gente, eu me puse a ver duas características apenas de um man ou de uma pessoa vitoriosa verdadeiramente. E sabe o que eu me acordei que já em minha adolescência, a mim me gostava muito ver algumas, não era película, eram como peleas. Em Brasília é muito famoso artes marciais, jiu-jitsu e outras artes marciais, é muito famoso. Então eu me acordo que nós, meus amigos, nós íamos alquilar uma película. Recuerdan deste tempo quando íamos alquilar uma película e que depois tinha que devolver-la e todo? É uma loucura. Íbamos allá, a gente que jamais viu isso, nasceu já em LCD. Mas deixa eu explicar. Antes do LCD havia uma coisa deste tamanho que poníamos em uma equipe e começávamos a ver uma película. Nadie está entendendo, Luiz. Mas alguns sim. Isso entrega a idade já um pouquinho, sim ou não? Então você via e alquilávamos a película para poder ver algumas peleas de lutadores, como se fosse boxeo, pero UFC, como se fosse UFC. E havia um que era o mais famoso de todos. Em Brasília há uma família que são todos, quase todos homens, todos têm o nome que empieza com R. Royle, Rickson, um montão. E é a família Gracie, assim se chama. E eles revolucionaram uma arte marcial que é o jiu-jitsu. Chegou em Brasil e o papá de los Gracies, o mais antigo, ele era muito flaquito. Então ele criou algumas alavancas com o corpo, alguns como movimentos com o corpo, onde se hace menos força. E um man de 60 quilos era capaz de vencer em uma pelea um man de 150 quilos. Por causa de los movimentos que eles criaram. E isso revolucionou essa arte marcial. E todos queriam meter-se aí, todos queriam aprender isso. Era uma febre em Brasil, assim decimos. E havia um entre eles que se chamava Rickson Gracie, assim se chama. Este man, ele era, nós éramos assim, poníamos uma película de Rickson peleando e quedávamos allá todos os adolescentes allá. Es Rickson, que loucura. E de novo, porque este man, se habla que ele tuvo 450 peleas em la carreira dele e ele jamás perdeu nenhuma. Imagínate pues, um man que não conheceu a derrota mientras estava em competências. E estes dias eu estava mirando na entrevista dele, eu encontrei na entrevista dele. E aí estava mirando a entrevista. E na entrevista ele contava como ele começou, sobre o papá dele, sobre os irmãos e sobre tudo isso. E algo muito interessante que ele começou dizendo, e eu vou usar para minha ilustração, assim como estes personagens que nós usamos, que ele disse assim: a primeira vez que eu fui a uma pelea, eu vi meu papai em el teléfono cancelando uma pelea com um lutador, assim se diz, profissional que tínhamos em nosso ginásio, e eu vi meu papai em el teléfono dizendo: não, então não vai haver mais a pelea, e eu gritando para meu papai: não, deixa, eu peleo. Pero eu era todavia um ninho de 18 anos. Eu peleo, deixa que eu vou. E deixa que ele, não, você não. Aí ele disse que gritou tanto que o papai disse: hágale, então você pode ir. Estás preparado, vai ir. E era a primeira pelea dele. E aí ele disse que quando ele chegou para pelear sua primeira pelea,
Quando passou 2 tempos da pelea, e eram, eu creio que 3 tempos de pelea, quando passou o segundo tempo, ele disse assim, ele foi para o encontro de seu papá e disse assim, papá, eu já não aguento mais. O irmão me está golpeando muito e eu estou agotado. Eu não consigo nem sequer sostener mais meus braços. Eu não sei mais o que fazer. E o papá dele disse, você quis estar aqui. Então agora você vai até o final, para ganhar ou para perder. E aí, sabe qual foi a primeira característica que eu vejo de uma pessoa vencedora? É que ela sempre está lista para a pelea, e desistir para ela não é uma opção. Desistir não é uma opção, minha gente. Não é uma opção. Às vezes nós chegamos a encontrar com Deus, ou chegamos a um momento como este, ou vamos vindo, assim ou não é, ou apenas comigo, começamos o ano feliz, participei do serviço de ano novo, apenas orei, salimos de aqui, o problema nos está esperando afuera. Passou um mês, a pessoa já está assim, não sei se vou para a igreja. Eu não sei o que hago. Está muito duro. Hermano, ¿por qué ya no veniste? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Pastor, es porque nada está yendo bien. Yo, hermano, pero es por eso que deberíamos estar juntos, creyendo, orando. No, pastor, es porque yo no sé, las cosas no me van bien, eso no es para mí. Y eso todo, mi gente. Si queremos entender lo que es vivir verdadeiramente a vitória, em primeiro lugar, sepa que grandes batalhas vão vir, mas em segundo lugar, sepa também que desistir para nós não é uma opção. Nós seguimos creyendo e creemos hasta o final. A fé empieza creyendo, sigue creyendo e termina creyendo. Estão aqui comigo? Mira o que a palavra de Deus vai dizer sobre a mais grande de todas as vitórias. Em Hebreus vai dizer assim: assim que não perdam a confiança, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necessitam perseverar, para que depois de haver cumprido a vontade de Deus, recibam o que Ele ha prometido, pois dentro de muito pouco tempo, el que há de venir vendrá e não tardará, pero mi justo vivirá por la fé, e se vuelve atrás, não será de mi agrado. Pero nosotros não somos de los que se vuelven atrás. Alguém escutou o que estamos lendo aqui? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Nosotros não somos de los que vuelven atrás e acabam por perder-se, sino de los que tienen fé e perseveram su vida. Ei, aguanta mais um pouco. Estão aqui? Padres, aguanta mais um pouco. Esposos, não desistam. Esposas, aguantem. Ei, não há grandes vitórias se nós vivimos desistindo. Não há grandes vitórias, meus irmãos, se o que hacemos é sempre regressar hacia atrás. Aguanta mais um pouco. Mi hijo vai ser uma bendição para o Senhor. Minha esposa vai regressar para Jesus. Minha família vai estar toda aos pés de Jesus. Aguanta, meu irmão. Não há como viver um ano vitorioso se chega em fevereiro nós já estamos, isso não serve para nada, me vou. Quando em verdade, como a palavra está dizendo, aunque falta só um pouquito. Está aqui, falta um pouquito. Persevera um pouco mais, ora um pouco mais, quédate firme, Ramiro. A coisa vai suceder. Eu estou aqui, Ramiro, eu não parei, eu não desisti, eu não deixei de verte, eu sigo aqui pendiente, Ramiro. Deus me diz:
Vamos, sigue caminando que eu estou. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Um vitorioso, mi gente, uma pessoa vitoriosa, ela tem mais vontade de vencer que medo de perder. Muito mais vontade de vencer que medo de perder. Aunque o medo de perder venha, a vontade de vencer é mais grande. E ele disse: eu vou seguir avançando. Deus vai fazer algo. Eu sei que Ele vai fazer algo. Mas em segundo lugar, outra coisa que eu aprendo aí, com homens que são vencedores, é que, eu vou falar primeiro deste man, eu observava aí, mientras ele estava falando, e outros homens também na Bíblia, mas eu quero usar a ilustração também de ele, é que ele se convertiu em el mais grande vencedor de todos os tempos, em lo que ele hacía. Pero aún así, imagínate pues, pero aún así ele cuenta que o título que ele tinha de gran vencedor não lo mantenía aí vencendo todo o tempo. A cada pelea ele tinha uma preparação brutal para poder vencer o próximo. Nada estava seguro. Ou seja, uma pessoa que é uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que se mantém todo o tempo preparada. Ela está todo o tempo se preparando. Ela sabe que foi uma pelea, pero que viene outra, e que ela necessita estar preparada para outra, e que ela aprendeu algo desta outra, pero que ela não vai desanimar, porque a outra vai ser mais grande, e eu vou seguir vencendo em nome de Jesus. Então, quando venga diabo, pode saber, eu estou listo para quando venga, porque mi Senhor está comigo. Ele próprio aqui em livro de 1 de Samuel, capítulo 17, vai dizer, versículo 32, va a decir así: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Cristo, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Ele sabia, se el oso vino, foi para fortalecer-me para o gigante. Se o leão vino, é porque me estava fortalecendo para o gigante, assim como este gigante me está fortalecendo para o que é o exército del Saúl depois. Eu vou terminar aqui e nós vamos a orar. Eu vou pedir a minha esposa que venga aqui. Pode vir, amor. A palavra de Deus vai dizer: porque todo el que ha nacido de Deus vence al mundo, e esta é a vitória que vence al mundo, nossa fé. Mis hermanos, a vitória que vence al mundo é nossa fé, pero como vamos a pelear, ou como vamos a lutar, e como vamos a vencer, se nossa fé não está sendo alimentada? A palavra de Deus diz: conozcamos e sigamos conhecendo o Senhor. Este ano não vai ser apenas um ano onde a vitória vai cair em nossas mãos. Não é isso que eu estou predicando aqui. Eu estou dizendo que este ano vai ser um ano de grandes batalhas e que nós nos vamos a preparar para cada uma de elas. Vamos a conhecer ao Senhor, amar mais ao Senhor, ler mais sobre sua palavra, orar mais, ayunar mais. Vamos a estar preparados. Pero al final, para terminar e para que podamos orar, eu quero concluir desta maneira. É óbvio que toda a Bíblia está apontando para Jesus, sim ou não? Jesus foi ele quem venceu o mais grande de todos os gigantes, a muerte, o pecado, o diabo, em uma cruz. E ele garantizou a liberdade para todo o Israel de Deus. Aleluia!
Ele foi el que venceu por nós. E se hoje nós vencemos algo, não estamos dizendo que nós vencemos por nós mesmos, sino que nós estamos vencendo, não apenas vencendo, porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio de este que nos amou primeiro. A palavra de Deus vai dizer allá en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, o del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor.